Boa tarde, galerinha. E aí, como estão vocês? Todos bem? Eu tô morrendo de saudade. De verdade mesmo. Muita saudade de vocês. Mas logo, logo isso vai passar e estaremos juntos de novo com fé em Deus, viu? Nós vamos falar hoje sobre sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. O que são essas 4 palavrinhas assim bem diferentes? Acho que sinônimo e antônimo a gente já conhece, né? Porque isso a gente já deu nas séries passadas. Mas homônimo, parônimo, o que será? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é cada um deles. Os sinônimos, eles têm os mesmos significados, porém a gente pronuncia de forma diferente. Por exemplo, longe é a mesma coisa de distante, é isso? Então, longe é o sinônimo de distante. São palavras que têm o mesmo significado, porém a gente pronuncia de formas diferentes. Outro exemplo, feliz, contente. Quem está feliz, está contente, não é isso? Então são palavras que têm o mesmo significado, porém pronunciados de formas diferentes. Já os antônimos são palavras que têm significados opostos, ou seja, ela não é como um sinônimo que tem o mesmo significado. A gente pronuncia de forma diferente os sinônimos, mas eles têm o mesmo significado. Já o antônimo não. O antônimo ele tem um significado contrário da palavra. Por exemplo, baixo, alto. Então, o significado contrário. Perto, longe. Então, percebam que no antônimo a gente diz a palavra contrária daquilo que nós estamos falando. Feio, bonito, certo? Até entendido que é sinônimo, que é antônimo. Sinônimo é quando a palavra ela tem o mesmo significado e a gente pronuncia de forma diferente. E o antônimo é o significado contrário da palavra, certo? Muito bem, reflitam aí um pouquinho mais e pensem. Já os homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia, mas que escrevem de maneira diferente e apresentam diferentes sentidos para a gente. Então, essas palavras, elas têm a mesma pronúncia, mas elas têm sentidos diferentes. Por exemplo, quando eu falo assim, vou a um concerto. Quando eu falo que eu vou a um concerto, eu vou a um espetáculo musical. Eu vou assistir a um espetáculo de músicas. Mas quando eu falo, vou consertar o meu óculos, eu estou falando de reparo, de consertar algo que está quebrado. Então percebam que concerto, que é escrito com C, ele é algo, um espetáculo musical para que eu possa ir assistir. E o concerto, que é escrito com S, ele quer dizer reparar alguma coisa. Então, são 2 palavras que nós pronunciamos do mesmo jeito. As escritas são diferentes, porém a pronúncia é igual. Mas cada uma delas representa algo diferente, certo? Se eu falar assim, vou a uma sessão de cinema, vou a uma sessão de teatro, eu estou escrevendo essa sessão com 2 S. Mas se eu falo sessão, eu quero uma sessão desse bolo, ou seja, eu quero que corte um pedaço desse bolo para mim. Essa sessão é com C cedilha. Percebam que eu falo sessão 2 vezes, mas com significados completamente ao contrário um do outro. Já os parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com um sentido diferente. Presta atenção. Elas são escritas iguais. Percebam que o homônimos, eles têm, as palavras são iguais, mas são escritas de formas diferentes. Já o parônimo, eles são escritos igual, porém com um sentido
diferente. Por exemplo, quando eu falo de comprimento, eu estou falando de extensão. Eu estou falando do tamanho de algo, certo? A fita tem 3 metros de comprimento. Isso eu estou falando de extensão. Quando eu falo em comprimento, eu só troquei 2 letrinhas, o O e o U. Quando eu falo em comprimento, eu estou falando em saudação, em cumprimentar alguém, em falar com alguém algo. Então, presta atenção que no parônimo existe essa diferença. Comprimento é algo que eu estou fazendo uma medição, é algo que quer dizer extensão, e cumprimento é quando eu vou saudar alguém, certo? Quando eu falo despesa, eu estou falando em gastar algo. Quando eu falo dispensa, eu estou falando em colocar algo dentro de uma dispensa, colocar algo dentro de um armário. Eu tenho uma dispensa, ou eu posso falar dispensa como se eu estivesse dispensando alguém de fazer algo. Então, preste atenção nessas 4 palavrinhas. Sinônimo, relembrando o que nós falamos, sinônimo, as palavras, elas são diferentes, porém elas têm o mesmo significado. Antônimos são palavras ao contrário daquilo que nós falamos. Os homônimos são palavras que nós pronunciamos iguais, porém têm sentidos diferentes. E os parônimos são palavras que são parecidas na escrita. Às vezes a gente troca apenas uma letrinha, mas que têm significados diferentes, certo? Não esqueçam de ler o livro da página 98 e 99 para maiores esclarecimentos. Esse vídeo vai estar disponível para vocês na plataforma do YouTube e tem atividade para vocês fazerem que vai estar no roteiro também, tá bom? Tenham um bom dia. Qualquer dúvida é só falar com a Pro lá no chat do aplicativo web, certo? Viu? Beijo, meus amores. Tchau, tchau.